Oi, oi! Pra quem não me conhece, eu sou Sabrina. Eu sou estudante de fonoaudiologia do 4º período. Eu tô fazendo esse vídeo só pra resumir o conteúdo pros meus amigos. Mas tá público, então todos são meus amigos quem estiver assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar as diferenças dentre os conceitos de voz, fala, linguagem, comunicação, língua e signo linguístico. Resuminho mesmo. A gente pode conceituar a voz como som ou conjunto de sons que são produzidos pelas vibrações das nossas pregas vocais sob a pressão do ar que passa pela laringe. Ela é única de cada indivíduo e pode ser considerada nosso cartão de visitas. A voz pode ser considerada nossa identidade sonora, algo que diferencia a gente das outras pessoas. Dito isso, a voz é o som, apenas o som. Essa é a nossa voz. Isso é uma questão mais funcional. Agora, a fala é uma atividade linguística que ocorre por meio de sons produzidos pelo aparelho fonador. Ou seja, é a manifestação da nossa voz articulada. A gente articula a voz e vira fala. Então, a gente tem a nossa voz. E se eu quero transformar a minha voz numa palavra, eu vou juntar os fonemas. Vamos supor, tocar. Tô usando minha voz e tô produzindo uma fala. E por meio disso, a gente vai transmitir mensagens. Então agora que a gente conceituou voz e fala, né, fala sendo a articulação da voz, a gente chegou em linguagem, que é a capacidade humana de elaborar e comunicar ideias, pensamentos e sentimentos. Tanto de forma verbal, que é como eu tô fazendo agora, oral, ou escrita também, é uma forma verbal, quanto na não verbal, como gestos e música e arte, coisa do tipo. Isso é a linguagem. A gente pode chamar a linguagem de heterogênea e multifacetada. Ela tem várias facetas, que são diferentes aspectos físicos, fisiológicos e psíquicos. E ela em si pertence tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Então a gente pode dizer que a linguagem é a junção da fala com a língua. Agora falando sobre língua, a gente pode dizer que é um sistema social de signos e convenções adotadas por uma comunidade, feitas para exercer a linguagem. A língua em si é coletiva e vai além do domínio individual. Cada um de nós usa ela de maneira única, mas a gente não pode dizer que, vamos supor, carapito agora é caderno. Pra mim isso é carapito, só que só eu chamo carapito. Então isso não é língua, porque não é um grupo de pessoas que tá fazendo isso. Agora, por exemplo, aqui no sul, a gente chama o que no resto do Brasil é estojo, a gente chama de penal. Eu entendo estojo como penal a minha vida inteira, no caso, penal como estojo, né? Porque eu aprendi assim. Isso só é língua porque veio de uma comunidade. Falando sobre comunicação, podemos dizer também que a comunicação é o processo de compartilhar informações. Ela vem do latino comunicare, que significa tornar comum. Então, a comunicação ela pode ser feita tanto por humanos quanto para os animais. Mas a linguagem é só humana. Então, comunicar é o compartilhamento das informações, no qual a gente usa a linguagem, a língua, a fala e afins. Agora, falando da fala como discurso, chega a ser mais individual. O discurso é a concretização individual da língua, ou seja, cada um fala de uma forma, cada um se comunica de uma forma. Isso é o nosso discurso, é a nossa fala como discurso. Então a língua é a mesma, mas o jeito de falar não é o mesmo. Existem várias formas da gente comunicar a mesma coisa. Eu posso dizer que essa cola é branca. Eu tô usando português pra isso. Mas se eu chegar e perguntar pra outra pessoa, ela pode interpretar diferente e falar diferente. Essa cola tem a capa vermelha, a tampa vermelha, mas por dentro ela é branca. Ou alguém pode chegar e dizer que eu considero essa cola leitosa. Nem todo mundo vai dizer as mesmas coisas da mesma forma. Mesmo querendo trazer o mesmo significado a algo, a gente usa formas diferentes, porque nós temos discursos diferentes. Um professor explica algo diferente do que um aluno. Ou um comunicador vai explicar de outra forma que um fazendeiro, por exemplo, explicaria. Não necessariamente porque eles estão em áreas diferentes, mas é só um jeito mais esdrúxulo de explicar isso. Mas eu explico diferente da minha mãe, que explica diferente da minha amiga, que explica diferente da minha outra amiga, que explica diferente da minha irmã, e assim se vai, e do meu pai também, né, pra falar um nome. Chegamos assim em signo linguístico.
A gente pode definir um signo linguístico, porque é algo difícil de ser definido, né, já que é muito abstrato, como a junção do significante, que é a imagem acústica de algo, e do significado, que é o conceito em si deste algo. O signo linguístico tem 3 características principais. A primeira é a arbitrariedade, que no caso ele não tem uma justificativa lógica para aquilo. Eu posso dizer que isso daqui é um caderno, mas ninguém teve um jeito lógico de dizer por que isso aqui é caderno. A língua foi inventada. Ninguém tem, de uma forma concreta, motivos para isso. O segundo é convenção social, que é como eu tinha dito. A língua pode mudar com o tempo. Por exemplo, vós-me ser virar você, mas o indivíduo sozinho não vai mudar a língua. E a terceira é que ele tem caráter linear. Ou seja, um signo linguístico não pode se sobrepor sobre outro. A gente não tem como comunicar tantas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu falo tempo, eu tô falando tempo. Eu não tenho como falar tempo e dinheiro ao mesmo tempo. Ele é linear, tá sempre um à frente do outro. Ele é inteiro por si só. Cada palavra é inteira por si só. Cada signo é inteiro por si só. Um signo é algo, é uma forma abstrata de algo. E signo linguístico é uma forma abstrata da nossa fala, da nossa língua. Então, que nem a minha professora fala, se eu falar pra vocês que isso dali, o meu desenho ali, é uma lua, aquilo dali não é a lua. É uma representação da lua, mas vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Lua é o signo linguístico para a grande lua que orbita sobre a Terra, mas não é em si a lua. Por isso é um signo linguístico. Por isso faz parte da língua. A gente tem aqui uma representação da lua em si, mas não é a lua. Também é bom lembrar que o signo se decompõe em formas menores, né? Que são os fonemas. Então, pá, cá, lu, a, p, to. São fonemas. Com eles, a gente cria a língua. E os fonemas são as unidades mínimas da língua. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Caso vocês achem que eu possa melhorar alguma coisa, pode comentar aqui ou mandar mensagem pra mim, pra quem me conhece. Lembrando que a gente viu os conceitos hoje de voz, fala, linguagem, comunicação, língua e signo linguístico. Todos eles são conceitos interligados, mas eles são diferentes e empenham um papel específico na nossa habilidade de expressar e compartilhar ideias. Enfim, foi isso. Um beijo e um queijo. Tchau!